Olá, boa noite. Hoje nós vamos abordar sobre o caso Leite de Souza e outros versus Brasil. Esse caso aconteceu em Acaraí, no Rio de Janeiro, mais necessariamente, e é um dos tantos casos emblemáticos do Brasil contra a Corte Interamericana, ou a Corte Interamericana contra o Brasil, podemos dizer assim, se for o caso, né? Em dia de 26 de junho de 1990, 11 jovens afrodescendentes desapareceram, né? Nessa favela de Acaraí. E a Corte de Direitos Humanos responsabilizou o Brasil por esse desaparecimento desses jovens, que foram forçados, né, a entrar em carros, viaturas também, em decorrência do caso, e onde foram descobertas falhas também nas investigações que se decorreram durante o fato. E nessa noite, né, na noite da ocorrência, na noite de 14 de junho de 1990, 6 policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar invadiram a residência e pegaram esses jovens e ameaçaram eles de morte, né? Extorquindo dinheiro. Posteriormente, alguns dias depois, né? Mais necessariamente no dia 26 do mesmo mês, 8 jovens encapuzados invadiram a casa de Lucélia, que era a avó dos jovens, e extorquiu também, com um grupo de 11 esse grupo de 11 jovens. E desde então, nenhum desses jovens foi visto novamente. E esse caso causou grande repercussão, não só no Brasil, mas no mundo. Este caso es un claro ejemplo del contexto de discriminación estructural y racismo institucional en Brasil, y en particular sobre cómo la convergencia con otras características como el género, la niñez, la situación de pobreza, la raza, genera un impacto severo en los proyectos de vida de estas personas. La sentencia que esta honorable Corte emita tendrá un gran efecto, no solo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas de este caso, sino también para la lucha contra la grave situación de violencia estatal e impunidad en contra de todos los grupos en situación de vulnerabilidad en el Brasil, que incluyen personas afrodescendientes, adolescentes, niños y niñas que siguen viviendo en las favelas, así como las madres buscadoras y las personas defensoras de derechos humanos. Porque para ellas, como dicen sus camisetas, desistir no es una opción. Bom, e nas investigações foi onde ocorreram várias falhas essas que foram inocentando um por um dos acusados, e com aquela angústia de toda mãe e com aquela sensação de impunidade, foi criado um grupo chamado Mães de Acaraí. E elas foram em busca de justiça, né, dos jovens assassinados, e elas tentavam explicar que toda aquela investigação não passava de uma tramóia, digamos assim. Nisso foram comprovadas algumas coisas posteriormente, mas logo na investigação nada se foi provado contra os acusados. E no emblemático julgamento do julgamento, né, um julgamento que foi visto não só pelo Brasil novamente, mas pelo mundo inteiro, e ele era visto como uma forma de saciar as mães por justiça, né? E graças a Deus foi feita justiça. No dia 4 de junho de 2024, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana, proferiu uma sentença favorável, reconhecendo a responsabilidade internacional do Brasil. Então, nesse caso, o Brasil foi sim responsabilizado, onde violou o direito à vida das vítimas. E nisso também foi visto que a integridade
física das pessoas também foram violadas, e o reconhecimento também da personalidade jurídica dos desaparecidos, né, para fazer seu enterro, velório e trazer um pouco mais de justiça para as mães essas, né, do grupo, como foi citado, aflitas pelo anseio de justiça. Bom, e alguma dessas reparações, né, que o Brasil sofreu, ordenado pela Corte, foi de investigar de forma diligente, de forma eficaz, imparcial, localizar os restos mortais das vítimas, né, entregar para os familiares, como posteriormente foi dito, fazer o reconhecimento e assim fazer um velório digno e cheio de homenagens, né. Foram garantias também para que os responsáveis tivessem suas condenações e assim pagassem pelas suas condenações, não ficasse nada só no papel, criar um espaço de memória para as vítimas e fornecer reparações financeiras também para as famílias afetadas com esse caso. Por fim, encerramos, né, trazendo a relevância desse caso, porque é um caso muito emblemático, que ele destaca muito a luta, né, que não foi fácil das mães, em busca de justiça, como foi dito em todo o vídeo, e conseguiram, através de muita luta, muita batalha, e volto a dizer que é uma dor de uma mãe. E uma breve conclusão, podemos dizer que é um marco importante para a justiça das vítimas, né, dessa chacina, e apesar de décadas de impunidade, a sentença que ocorreu na Corte Interamericana representa uma vitória, né, não só para as vítimas e seu legado, suas histórias, mas também para as mães que não deixaram de lutar nenhum minuto. E isso reforça ainda mais os direitos humanos que nunca podem deixar de ser alcançados.